Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Antes da início a matéria, já peço a você que está do outro lado, já vai chegando aí, deixando aquele joinha, deixando aquele gostei, senta o dedo, compartilha essa live para o maior número de pessoas possível. Família, a situação, cada hora que passa, ela está cada vez mais apertada para o lado do cidadão aí, né? Situação não tem nada bem para o lado dele. Prisão é aprovada nos Estados Unidos, o cerco chegou. O barbudo, a solução do barbudo será vazar do Brasil, mas ninguém sabe para onde ele vai ainda, né? Até porque o Maduro já falou, se ele cair, vai ter mais gente que vai cair junto com ele. Então nós vamos entrar aqui na matéria, trazer muitas informações aí. Uma coisa absurda também que eu quero trazer aqui para vocês, não sei se vocês estão sabendo, o preço dos alimentos está disparado. O dólar deu uma recuadinha aí de 10 centavos, mas o preço dos alimentos está disparado. E eles tentaram fazer uma maracutaia aí para colocar, para vender para você o alimento que já está com a validade vencida, ele poder ser vendido mais barato, mesmo vencido nas prateleiras. Olha o absurdo. Semana passada eu fui comprar leite e aí eu vi lá leite leite 99 centavos. Aí eu fui, tem alguma coisa errada. Olhei a validade do litro de leite. O leite iria vencer em 5 dias. O barbudo quer implantar isso, porém, com o alimento já vencido, o supermercado poder vender. Ele prometeu picanha e agora quer empurrar comida podre em nós, cidadãos brasileiros. Por isso que o cerco está fechando, o bambu está gemendo, o pau está torando. Isso é só um detalhinho, tá, família? Isso aqui é só um detalhinho que eu contei para vocês aqui. O cerco maior que está sendo fechado nele, já já nós vamos falar aí dessa aprovação de prisão. O cerco maior é esse aqui, ó. Impeachment assinado. Oposição pede impeachment de Lula após apontar pedaladas fiscais de 3 bilhões de reais. Ou seja, o crime configurado nós já temos, o povo brasileiro já tem, os parlamentares já têm o crime configurado. Agora, o que precisa é das 171 assinaturas e a população ajudar e ir para a rua, mais nada, sem quebradeira, sem como que fala, né? Sem baderna e tudo tranquilo. O Nicolas Ferreira já convocou o povo para ir para as ruas. O Nicolas Ferreira fez um vídeo aqui de 30 segundos e convocou o povo. Está na hora de ir para as ruas. Preste atenção na fala dele, é 30 segundos e a gente já vai entrar aqui na prisão. Vamos lá. Fiz um vídeo falando a respeito do pé de meia já tem bastante tempo e agora surgiu e culminou aquilo de fato que eu estava falando era verdade e eu tinha razão. Vou deixar no próximo stories, inclusive do mesmo modelo que eu fiz, né, no meu vídeo que deu mais de 300 milhões de visualizações, prova de que não é marqueteiro, não é estratégia, é simplesmente fruto de sequência de trabalho, né? Mas fica aí para vocês verem, compartilharem, enfim. Para mim, tá na hora de ir pra rua. Fiz um vídeo falando a respeito do pé de meia. Acabou de falar, tá na hora de ir pra rua. Preste atenção. O Trump já começa a deportar, né, pessoas dos Estados Unidos e aqui ele deporta aí, ó, já tá o andamento, família, tá muito rápido as coisas. O Trump assumiu, tem 4 dias, em 4 dias assumido, ele já começa a fazer a pente fino. Obviamente, né, vai passar a régua de todo mundo. Governo Trump manda deportar 158 brasileiros e primeiro voo deve chegar em Belo Horizonte na noite dessa sexta-feira. Hoje já vai chegar em Belo Horizonte um voo vindo dos Estados Unidos da América. O Trump já começa a fechar o cerco e o primeiro cerco dele aí é com a deportação. Veja aqui, ó. Lá em Confins, BH, chegam hoje, então,
pelo menos 158 pessoas. Esse é o número preciso. 158 pessoas a bordo de um voo dos Estados Unidos, chegando ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Segundo a PF, o voo vai chegar hoje, sexta-feira à noite, e já é o segundo voo com deportados que chega a Confins esse ano. Vocês vão lembrar que o primeiro foi no dia 10 de janeiro, já ainda, na verdade, sob a gestão de Biden, no finzinho da gestão de Biden, com 100 pessoas, agora 158, no total 258. Mas, claro, gente, vamos olhar aqui com clareza. O peso todo está nesse 158 maior, porque é o peso aí da decisão de Trump, bastante, digamos assim, agressivo e colocando em prática medidas que ele tinha anunciado em relação a deportações. Lá em Confins, BH... Isso aqui que eu quero colocar aqui para vocês. Calma aí que a gente vai falar do Congresso americano que já aprovou aí, que acaba de aprovar aí essa prisão, você vai entender tudo. É devastador, preste atenção. A desgovernança fiscal de Lula está dificultando o acesso do trabalho à aquisição de insumos básicos para a própria sobrevivência, como compras de alimentos, arroz, feijão, carne, né, ovo, abóbora, picanha, tudo. Tudo isso reflete na elevação da inflação, que corroeu a segurança das famílias e impacta em mais juros para todos. E tá aqui, ó. Lula prometeu picanha, não deu e agora está tirando a abóbora. Vamos ouvir aqui, ó. Preste atenção aqui, já vai deixando o like aí, família, rapidinho. Ganhou um ar de emergência, até mesmo de razão de Estado. A busca do governo Lula 3 por baixar preços de alimentos. Eles vêm subindo mais do que a inflação, que por sua vez estourou a meta, pelo menos os preços dos alimentos, pelo menos desde a metade do ano passado. Com o agravante de que a inflação de alimentos tem proporcionalmente um impacto muito maior no orçamento das pessoas mais pobres e um efeito devastador na popularidade de governantes. O governo se encontra agora atarantado para entender o que aconteceu e para tentar consertar um pouco dessa desagradável situação, para dizer o mínimo. A subida dos preços dos alimentos tem várias causas envolvidas, entre elas fatores de mercado interno e externo, custo Brasil e políticas públicas. Leia-se questão fiscal. Todo governo que é contumaz em gastar mais do que arrecada acaba provocando inflação. Seria tudo ainda pior, não fosse a Revolução Agrícola Brasileira, representada pelo extraordinário aumento de produtividade do agro. Mas ele sozinho não resolve. Lula quer logo alguma coisa para anunciar que barateou a comida do brasileiro, algo que gere um bom marketing político. Não está fácil. As tais forças de mercado continuam pressionando preços de carnes, café, açúcar, ou seja, o governo não controla os preços das commodities agrícolas, que dependem muito também das taxas de câmbio, e oscilam para cima com a forte demanda, ajudada pelo impulso da política fiscal do Lula 3. Ela foi plantada lá atrás. Parte da colheita é a inflação também de alimentos. Agora, preste atenção nisso aqui, no verdadeiro absurdo. Esse vídeo aqui, família, é extraordinário, né? Preste atenção nisso aqui, ó. O Lula quer entregar comida podre para o cidadão brasileiro. Escuta esse rapidinho, é 23 minutos. É impressionante a capacidade desse governo de se autodestruir. Nós estamos apenas uma semana depois do escândalo do Pix, onde o povo brasileiro entendeu que esse governo não só tinha intenção de taxar as pessoas, como é um governo que estava em constante colapso. O povo brasileiro acordou por quão trágico esse governo é. E aí nós imaginávamos que depois de uma surra, porque eles levaram uma surra, depois dessa surra que eles levaram, eles iam ficar quietos, não fazer nenhuma besteira. Rapaz, uma semana foi o bastante para eles criarem o Pix 2.0. Isso agora numa das principais bandeiras do Lula, que era essa aqui, ó. Vamos ver se você se lembra disso. Nós vamos votar, reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. Só um detalhe, não parece a voz do capeta? Presta atenção. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada.
Essa foi uma das principais promessas. E essa frase, vamos comer uma picanha no final de semana com a cerveja, era o que ele mais repetia. Bom, as coisas começaram a acontecer, o governo tomou posse e aí vem. Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação de tributos, ou seja, a arrecadação do nosso dinheiro, alcançou 190 bilhões de reais em março e marcou o patamar mais alto das últimas 3 décadas. Ou seja, Lula começou a criar novos impostos, novos tributos, arrancar o dinheiro da população brasileira. E qual foi a consequência disso? Alimentos ficam mais caros e fecham 2024 com inflação de 8,23%. Preço da carne bovina mais que dobra e picanha passa de R$ 115 reais. Estamos com a picanha mais cara dos últimos 18 anos. Nós temos agora... Aí, vamos lá. Entrou o desespero. Veio o escândalo do Pix, ele marca uma reunião ministerial e na reunião ministerial ele basicamente admite o fracasso dele. Eu até gravei um vídeo sobre isso. Ele admite que o governo dele fracassou, que está tudo mais caro, que a comida na mesa do trabalhador brasileiro está mais cara. Aí ele fala isso aqui, ó. E nós temos agora um tema muito importante. Seria vamos colocar a imagem, né? Aí. A gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? Reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Por culpa dele. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele... Então ele dá uma ordem para o seu quadro ministerial. No mesmo dia que ele fala que não é para os ministros falarem nada antes de passar por ele, para não fazer merda igual o Haddad fez em relação à normativa lá que alteraria o monitoramento do Pix, certo? Beleza. Aí, o que o governo decide fazer? O governo Lula cogita a mudança de validade dos alimentos para reduzir o preço dos produtos. O cara prometeu picanha e agora está entregando comida podre. O projeto que o governo tinha trabalhado, estava implementando, queria implementar, era mudar esse conceito de data de validade para as pessoas poderem comprar comida podre mais barata. Ou seja, não é baratear a comida, mas é piorar a comida. Certo? Aí, vamos lá. O presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado. E essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. Ou seja, em vez de ser uma data de validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação. É melhor usar antes da data tal. Ou seja, não vai ter, tira a data de validade, vende comida podre mais barata. Olha o que o cara prometeu picanha e agora está entregando comida podre. Aí a situação foi tão vergonhosa, obviamente, as redes sociais, que eles querem tanto regulamentar e censurar, começou a reverberar, começou a falar, isso virou piada. Peraí, esse governo quer entregar comida estragada, quer que a população brasileira coma comida estragada. A gente saiu de picanha, depois foi para ovo, depois foi para pé de galinha, agora já está comida estragada. Pois bem, o governo viu a merda que tinha feito e soltou essa aqui, ó. Governo descarta mudança em data de validade de alimentos após críticas nas redes. Depois de recuar do monitoramento do Pix, gestão petista deixa para trás medida que também virou alvo da oposição. Não, o problema é a oposição. O problema é que a oposição, essa oposição maldosa que não quer deixar as pessoas comerem comida estragada, né? Ministro diz que proposta de intervenção no preço de alimentos foi equívoco de comunicação. Não foi equívoco, ele usou a palavra intervenção. Todos os países socialistas de esquerda, onde há uma intervenção direta do governo no preço dos bens e dos serviços, esses bens e serviços desaparecem porque eles se tornam inviáveis financeiramente, você tira a margem de lucro deles. Nós estamos caminhando para um dos piores, se não o pior período que o Brasil já viu. E eu acho que é necessário passar por esse processo para que as pessoas acordem e nunca mais considerem esse cidadão ou qualquer um que defenda as ideias dele de volta ao poder. Um abraço, tchau. Agora eu vou te mostrar aqui por que vai ocorrer essa prisão. Preste atenção, eu vou te mostrar aqui por qual motivo que vai desencadear essa prisão. Preste atenção, é inacreditável. O Deltan Dallagnol, ele foi cirúrgico nessa análise que ele fez aqui, ó. Preste atenção nessa análise do Deltan Dallagnol. Vamos ouvir, preste atenção.
Isso aqui, gente, é mais do que um absurdo. Ele chega a ser inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, utilizou um vídeo do Thiago dos Reis, que é um notório divulgador de fake news da esquerda, para basear a sua decisão de proibir Bolsonaro de a posse do Trump. É vergonha alheia, parece inacreditável. Pois acredite, quem está falando isso não sou eu. A informação veio do jornalista Otávio Guedes, da Globo News, que disse ao vivo que na decisão de Moraes de não deixar o Bolsonaro ir para a posse do Donald Trump, o ministro tomou em conta um vídeo que chegou nele, do Thiago dos Reis, que foi exposto já, uma pessoa que já foi exposta pela imprensa como notória mentirosa lulista e divulgador de fake news da esquerda. Consegui apurar foi a falta de comprovação de um convite pessoal intransferível, porque é o domínio de um site. E várias pessoas, vários internautas foram nesse site e conseguiram o mesmo convite de Bolsonaro. Inclusive, teve um internauta que escreveu o presidente do governo dele, o presidente Thiago. Eu vi esse. E esse do Thiago chegou ao Alexandre de Moraes e chegou à PGR. Se você colocar aí no Google, digitar, pesquisar ele, você vai encontrar matérias jornalísticas mostrando, expondo os absurdos que ele faz. Para você que não conhece, não sabe quem é o Thiago dos Reis, parabéns, viu? Porque é melhor para você nem conhecer mesmo. Basta que você saiba que ele foi alvo dessa longa matéria do Estadão no ano passado, que expôs completamente o esquema de desinformação de esquerda operado pelo Thiago dos Reis em favor do Lula e do governo, com notícias claramente falsas, sensacionalismo apelativo, fake news, desinformação bruta, que já rendeu ao Thiago mais de 1 bilhão de views no seu canal do YouTube. Contra ele, a AGU não pede a abertura de inquérito da Polícia Federal, né? Nem estuda entrar com uma ação civil pública pedindo reparação de danos pela desinformação, né, gente? Afinal de contas, eles podem tudo. Fake news da esquerda é do amor, né? Mas isso, gente, não é o pior. O pior é a gente saber agora que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se baseou num vídeo de uma pessoa como o Thiago dos Reis para decidir se deixava ou não Bolsonaro viajar para a posse do Donald Trump. E vejam só, a fake news e a desinformação lulista funcionou mais uma vez, porque o Moraes realmente negou a ida do Bolsonaro. E agora o Bolsonaro está tendo que recorrer da decisão, que é realmente esdrúxula. Eu publiquei ontem um vídeo no meu canal aqui do YouTube analisando detalhes dessa decisão. Mas, gente, só para vocês terem uma ideia de como que o fundo do poço realmente não tem base, tem um alçapão aí, tem um subsolo e a gente vai mais fundo. O Moraes acreditou em um vídeo do Thiago dos Reis em que ele entra no site do Comitê da Posse do Trump e faz lá um pedido de ingresso para participar da cerimônia de posse. Algo que qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo pode fazer. Existe uma página específica no site da posse do Trump para que as pessoas possam fazer o seu pedido de ingresso. E aí elas recebem um e-mail da organização dizendo que a organização já recebeu esse pedido da pessoa e que esse pedido vai ser avaliado, já que tem muita gente querendo participar dessa cerimônia. E aí o Thiago dos Reis foi lá, gravou um vídeo pedindo ingresso e fez uma fake news absurda, que inclusive a própria imprensa, as redes sociais e até mesmo eu já desmenti lá no meu canal do YouTube, de que esse pedido de ingresso seria a mesma coisa que o convite pessoal que o Bolsonaro recebeu do Trump, o que é uma grande mentira. Ele quis equiparar esse pedido de ingresso que se faz no site com o convite que o Bolsonaro recebeu, que não tem a ver uma coisa com a outra, já foi provado por A mais B. Inclusive, jornalistas de esquerda que publicaram no X que seria a mesma coisa, tomaram lá uma nota da comunidade por falar essa abobrinha. Aí o Thiago dos Reis faz esse vídeo, cria essa fake news, e quem que cai nela? Ele, Alexandre de Moraes, o defensor da democracia que abomina a fake news. Olhem que ironia! É ou não é o fundo do poço? E pior, usar isso como base para você decidir contra o Bolsonaro, um ex-presidente, de viajar para os Estados Unidos para participar da posse do homem mais poderoso do mundo. Ah, convenhamos. Enquanto isso, a imprensa mundial inteira estava repercutindo a decisão do Alexandre de Moraes que proibiu o Bolsonaro de ir à posse do Trump, e inclusive o maior jornal do mundo, o New York Times, que entrevistou o Bolsonaro, e tem trechos aí muito interessantes dessa entrevista para a gente destacar aqui.
inclusive mostrando, gente, a animação do Bolsonaro com a posse do Trump e com a possibilidade de viajar para os Estados Unidos para lá fazer um aperto de mãos com o novo presidente americano. O Bolsonaro, ele disse ao New York Times, eu vou ler aqui para vocês um trechinho, tá? Olha o que ele disse. Ele disse, estou me sentindo criança de novo com o convite do Trump. Estou animado. Não vou nem tomar mais Viagra. E aí o Bolsonaro repetiu algo na entrevista, gente, que ele já comentou comigo várias vezes. Olha aqui, ó. Ele disse, não estou preocupado em ser julgado. A minha preocupação é quem vai me julgar. E é exatamente isso, gente. A gente tem um STF que mudou sua própria jurisprudência sobre foro privilegiado com o único objetivo, indisfarçável, de justificar sua competência para poder julgar e condenar Bolsonaro, para pegar ele, já que ele não tem mais público desde 1º de 2023. E o STF não poderia estar... que é apenas uma questão de tempo e que ele vai ser preso até o fim de 2025. Como qualquer cidadão, qualquer pessoa poderia ter um julgamento justo em condições como essas? É simplesmente impossível. Um julgamento justo é um direito constitucional e Bolsonaro não vai ter isso no Supremo. E para finalizar, na entrevista, o Bolsonaro mostrou bastante animação com a virada de chave do Mark Zuckerberg, dono da Meta, que agora vai trabalhar com o Trump, com o governo americano, para combater a censura global. Olha, o Bolsonaro vai recorrer da decisão do Moraes. Mas tudo indica que o Moraes não vai voltar atrás e vai fazer Bolsonaro assistir a posse do Trump pela televisão. Mas o Eduardo Bolsonaro vai, a Michelle Bolsonaro vai, e mais de 40 deputados de direita aqui do Brasil vão. E eles vão lá pedir que Trump tome medidas em retaliação, em resposta, como a cassação do visto de Moraes e dos seus familiares, em combate aos abusos do STF aqui no Brasil. E mais, o próprio Trump já adiantou para o Wall Street Journal que pode punir o Brasil com as tarifas, com o aumento das tarifas das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E simplesmente, os Estados Unidos são o segundo país que mais faz importações do Brasil. Isso pode ter um efeito terrível para a nossa economia e para as nossas exportações, para as empresas, para os funcionários, para a empregabilidade, para a renda de muitos brasileiros desses setores que exportam bilhões e bilhões para os Estados Unidos. São mais de 40 bilhões de dólares por ano exportados. E aí o Moraes pode ter proibido o Bolsonaro de viajar, mas o Trump também pode proibir o Moraes e a família de viajarem por um bom tempo, para os Estados Unidos. E se isso de fato acontecer, vai ser mais do que uma retaliação. Vai ser justiça e vai ser justiça poética. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda que Moraes decidir com base em fake news da esquerda é o fundo do poço? Conta aí pra gente nos comentários. Pessoal, preste atenção aqui, tá dando uma travada aí, só um minuto aí que a gente vai reiniciar aqui, só um minuto, vai dar uma travadinha aí. Preste atenção, pessoal, vai dar uma travadinha aí, mas já vai destravar aqui, tá? Deixa eu só, esse computador tá, você tá doido? Aí, vê aí se melhorou aí, pessoal. Vê aí se melhorou, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Já vai olhando aí se melhorou. Fala comigo aqui, comenta aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Daqui a pouco a gente vai falar dessa prisão aí, dessa prisão que foi aprovada e também 5 medidas aí que o Trump tomou que vai ajudar o Brasil aqui em alguma questão aí, né? Preste atenção nessa matéria aqui, ó. Preste atenção aqui, pessoal. Muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Atenção aqui, ó. É grave isso aqui, hein? Trump indica possível imposição de sanção ao Brasil, alegando violação da liberdade de expressão. O homem vai passar o trator, meus irmãos. Queira você ou não, Donald Trump não está de brincadeira. Ele vai entrar, né, metendo o pau, vai entrar picando o pé na porta. Donald Trump avalia impor sanções econômicas ou comercial a países acusados de censura, incluindo o Brasil. A informação foi divulgada por representantes brasileiros que participaram da posse de Trump em Washington. E reforça por declarações de Marco Rubio, novo secretário dos Estados Unidos. Então, família, o que vai acontecer? Preste atenção. As sanções é o que eu falei aqui. Esse camarada aí, ele ficou só brincando com a cara do povo. Ele ficou brincando aí,
foi lá, meteu os pés pelas mãos, né? Meteu os pés pelas mãos, falou o que não tinha que falar, proibiu o visto do presidente Bolsonaro, e agora vai ter que arcar com as consequências que serão duras e graves. Preste atenção, pessoal. As consequências serão pesadas, duras e graves aqui no Brasil. Não vai ser nada tranquilão, não. Tranquilão, não. Então, eu quero que vocês entrem comigo aqui na matéria para entender o que de fato está acontecendo e quais as medidas que serão tomadas da agora em diante. Deixa eu ver aqui. Mas tem... Tá aqui, ó. Tá na agulha aqui, ó. Vou colocar aqui para a gente ouvir aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui na fala do nosso querido camarada que tem contato direto lá com o Donald Trump, tem contato direto lá com pessoas próximas a ele. Então eu vou colocar aqui e vamos ouvir aqui. Esse tem credibilidade máxima, né? Digamos assim. Então vamos ouvir aqui Paulo Figueiredo. Vamos ouvir. Mas tem duas ordens executivas aqui que eu quero citar, né? Primeiro, e essas são especiais, primeiro para a gente no Brasil. Primeiro, essa ordem aqui, a ordem chamada Acabando com a Weaponization, que a gente traduz como instrumentalização. Mas weaponization é um termo em inglês que não tem tradução para português, porque weaponize é transformar algo em arma. Então, quando você fala que weaponize o federal government, é que você está usando o governo federal como arma de luta política. Então, essa lei, essa executive order, essa ordem executiva, acabando com a weaponization do governo federal, a gente traduz como acabando com a instrumentalização política do governo federal, mas saiba que o termo é mais forte que isso. Então, ele, em resumo, ele institui o Attorney General, que aqui é, ao mesmo tempo, advogado-geral, ministro da Justiça e procurador-geral da República, e o diretor da Inteligência Nacional a revisarem todas as atividades do governo que nos últimos 4 anos foram usadas para identificar os casos que o governo foi utilizado para perseguir oponentes políticos em geral, o que inclui, nas palavras do Trump, pais protestando em reuniões escolares, americanos que criticaram as ações da administração Biden e qualquer americano que estivesse simplesmente fazendo uso dos seus direitos constitucionalmente protegidos. Por exemplo, né, discussões que estavam acontecendo na internet que geravam perseguições do FBI, ou soando familiar para vocês isso, não? Lembre-se, eu falo para vocês do livro do Kash Patel, o Constantino até ele citou no 4x4 que nós fizemos juntos essa semana, ele citou também leu o livro, chama Government Gangsters, gangsters do governo, justamente sobre esses gangsters que trabalham dentro do governo. Tipo, sei lá, se ligar para o Talhaferro e falar, use a sua criatividade para censurar a Revista Oeste. Isso é weaponization of the government. É quando o governo, que deveria ser o guardião da lei e da ordem, passa a ser um instrumento de perseguição política. E esta putaria nos Estados Unidos está acabando. Nunca chegou aos níveis que a gente tem no Brasil, mas está acabando nos Estados Unidos. Então vai ser uma limpa grande no Departamento de Justiça, na SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários, igual esse vagabundo desse João aí, não sei lá das quantas, esqueci o nome desse filho da puta, que resolveu colocar multinha para mim na CVM. Esse tipo de coisa que é o weaponization do governo. Né? Na Comissão Federal de Comércio, na Comunidade de Inteligência, CIA, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Nacional, etc. E por aí vai. Vão ser 4 anos expondo cada episódio de utilização do aparato estatal para repressão de cidadãos americanos, como aconteceu, por exemplo, no caso de um tal de Elon Musk, que teve problema com o governo Biden e até com um certo careca por aí, né? Quanto que será que essa ordem vai abranger, por exemplo, as ações do Departamento de Estado? É uma das coisas que a gente está tentando descobrir e tentando se aproveitar dessa ordem para expor como que os americanos influenciaram na censura brasileira. O que nos leva à nossa última ordem, que eu quero tratar aqui hoje, que é a ordem cujo nome é
restaurando a liberdade de expressão e acabando com a censura federal. E aqui tem um trecho que eu simplesmente não posso deixar de citar ipsis literis. O que diz assim, a ordem diz, aspas, será a política dos Estados Unidos assegurar que nenhum recurso do pagador de impostos seja usado para engajar ou facilitar qualquer conduta que inconstitucionalmente limitaria a liberdade de expressão de qualquer cidadão americano. Item C, né? E o item D, identificar e tomar ações apropriadas para corrigir condutas erradas do governo federal relacionadas à censura de discurso protegido. E aí, na seção 3, a ordem traz a seguinte orientação. O Attorney General, que eu volto a dizer é advogado-geral da União, PGR, ministro da Justiça, ao mesmo tempo, consultando os chefes dos departamentos e agências executivas, deverá investigar as atividades do governo federal nos últimos 4 anos que foram inconsistentes com os propósitos e políticas dessa ordem e preparar um relatório para ser submetido ao presidente, com recomendações para apropriadamente tomar ações para remediar o que for encontrado no relatório. Como diriam os nossos pracinhas, a cobra vai fumar. Eu já antecipei isso, mas diante desse cenário, inevitavelmente, a postura das Big Techs vai mudar. Aliás, isso já começou a acontecer. Vocês lembram de como vocês têm idade o suficiente para lembrar como há 2 anos atrás, as empresas, o Google, o Facebook, na época o Twitter, se reuniam de portas fechadas nos Estados Unidos com o FBI, que o Mark Zuckerberg diz que ligava gritando para eles, mandando retirar o conteúdo, com tudo aquilo que se expôs nos Twitter Files pelos jornalistas, depois da compra pelo Elon Musk. Mas no Brasil, lembram como eles se reuniam a portas fechadas com o TSE e aceitavam todas as determinações passivamente? Ora, está lá, é objeto das reportagens do Glenn Greenwald sobre o Tallaferro. Pois olha o que está acontecendo agora. Google, X, TikTok e Meta faltam a debate da AGU sobre redes sociais. Notícia do Congresso em Foco. Nem o pessoal da Google, nem a Meta, que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, nem do X, nem mesmo os chineses do TikTok, que agora são amiguinhos do Trump, que restabeleceu o TikTok nos Estados Unidos por enquanto, nenhum deles compareceu à audiência pública realizada pela Advocacia Geral da União do Lula sobre regulamentação das redes sociais. Não foram. Bom, aí você tem que ser muito inocente para acreditar que cada um faltou por um motivo. É evidente que isso foi de forma coordenada. O Mark Zuckerberg da Meta, o Sundar Pichai do Google e, evidentemente, o Elon Musk do X, estavam todos eles na posse do Trump. O Bill Gates, da Microsoft, fundador da Microsoft, ainda um dos principais acionistas, encontrou com o Trump recentemente a portas fechadas dentro da casa do Trump em Mar-a-Lago, disse que saiu impressionado. Palavras dele. Eu estou dizendo isso para vocês. Alguém tem que prestar atenção. Corta aqui para mim de novo. A onda que o Alexandre surfou para implementar a censura no Brasil, essa onda, ela veio dos Estados Unidos. Essa onda já deu na praia. O que ele não percebeu ainda é que se você olhar, não está aqui ainda, mas se você olhar e fizer assim, ó, se você tiver uma vista boa e estiver observando de um ponto de vantagem, você vai ver que está vindo um tsunami na direção do Alexandre. Eles não perceberam isso ainda, o que é a nossa sorte. Porque na hora que eles perceberem, eles vão correr para as montanhas. Mas por enquanto, eles não perceberam. Essa época em que as redes sociais censuraram todo mundo com apoio do governo americano e financiamento do governo americano, onde o governo americano promovia, financiava e dava o arcabouço teórico financeiro para o complexo industrial da censura, isso acabou. E isso tudo antes de qualquer relatório da administração Trump que vá, e a gente espera que vá, expor o conluio entre
essas organizações, essas Big Tech e o governo Biden. Mas melhor do que isso, entre o governo Biden e o regime Alexandre. Mandar um abraço aí pro irmão Eduardo, do canal Yaucha. Um abraço aí, meu irmão. Tamo junto, tá? Sempre tô acompanhando lá o seu trabalho. Quem não conhece, se inscreva aí no canal do irmão Eduardo Yaucha. Pausa para um gole d'água. Preste atenção nas palavras de Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo Show é o único programa onde um doido senta e fala por 1h15, 1h20, sem parar, sem intervalo comercial. Bom, o que me impressiona nessa história é que tem gente, acho que a gente não botou na pauta, mas tem uma coluna da Miriam Leitão sobre isso. Tem gente que acha que o Donald Trump está alheio ao que está acontecendo no Brasil. Tem gente que acha. E aqui tem 2 pontos. O primeiro é que o entorno do Trump é claro que está atento em relação ao Brasil, e isso ficou claro quando nós vimos as falas recentes do meu amigo Steve Bannon. Essa notícia está disponível no site do Paulo Figueiredo Show, e o resumo da ópera é que o Steve Bannon, que todo mundo sabe que é o cara que idealizou a existência do Donald Trump como líder desse movimento nacional populista, foi estrategista-chefe da primeira campanha dele, é um cara muito próximo do Trump. Que o Lula, se fosse cumprir a regra, nem teria impeachment, né? Não seria nem necessário, porque na cadeia, né, não conseguiria ser eleito o presidente da República. Eu tenho minhas dúvidas, eu sei que a oposição está no papel dela, é óbvio, de alertar e de cobrar, mas impeachment de presidente da República depende muito da economia. Talvez seja o momento, né, porque está despencando, né, a coisa está pegando fogo, os preços estão nas alturas, estourando. Agora, pedalada fiscal, óbvio que é grave, crime de responsabilidade, deu o impeachment da Dilma, mas nós temos tantas outras situações que já não era nem para motivo de impeachment, era motivo para estar na cadeia ainda. Tá? E nem assim conseguimos fazer que a lei prevaleça no Brasil. Então, eu não sei, há necessidade de uma união de fatores para ter o impeachment do presidente da República, mas como tudo no Brasil hoje acaba no Supremo, nós temos 2 poderes coadjuvantes, né, um poder legislativo, que 2 frouxos à frente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, uma grande parcela dos deputados ali atrás de emenda, de corruptos, de uma outra parcela de covardes, e uma pequena parcela de deputados, que esses sim, senadores que representam o Brasil, que estão lutando de forma heróica. Mas o poder em si é preenchido ali, completado por uma grande parcela de covardes, corruptos, ladrões. Então, quer dizer, um poder submisso. O poder executivo, não precisa nem falar, o Lula, que é o fantoche do mecanismo, que foi descondenado, retirado da cadeia, para dar ali uma sensação, uma aparência que seria a vontade da maioria dos brasileiros, enquanto o Supremo Tribunal Federal manda em tudo, tá? Tendo o Alexandre de Moraes como ali o ponta de lança de um entendimento, e ele não está sozinho, não é tudo dele, ele tem ali o amparo de pelo menos ali a maioria dos ministros do Supremo. Por que eu digo isso, Léo? Porque a pedalada fiscal é motivo de cassação, de impeachment? Você acha que o Supremo Tribunal Federal vai deixar? Eles vão deixar a hora que eles entenderem que é a hora do Alckmin assumir, tá? Aí sim eu entendo que dá para vingar. Os deputados, senadores que estão mostrando a situação da pedalada do crime de responsabilidade estão errados? Não, estão fazendo o papel deles de mostrar à população. Agora, a chance de êxito no atual estágio, na atual situação, com um Supremo Tribunal Federal dominando o país, passando por cima de qualquer lei, mandando prender a oposição, censurando, é complicado. Sabe? Como que a gente vai ter esperança que uma pedalada fiscal vai levar à cassação do Lula, sendo que sequer ele poderia ter saído da cadeia? Esperança. Eu tenho, tá? Em alguns atos nos Estados Unidos, nas atitudes do presidente Trump, por incrível, poxa, é muito difícil confessar isso aí, é muito difícil nós trabalharmos nessa linha de ter uma expectativa de uma ajuda externa.
Mas sim, e não porque o Trump, doutor Cláudio, ama o Brasil, porque está preocupado com o Brasil, está preocupado com os Estados Unidos. Mas a partir do momento que o mecanismo brasileiro atrapalhar os planos americanos ou intervir em empresas americanas, que é o que está acontecendo, com certeza nós teremos algumas consequências aqui no Brasil. Agora ele fez uma ameaça, família, preste atenção. Trump faz ameaça direta ao barbudo, que na minha concepção isso aí passou da hora de ter feito. É inacreditável, é bombástico isso aqui. Preste atenção nessa ameaça. Trump faz ameaça direto ao barbudo e também ao Brasil. Preste atenção aqui, ó, tá no Twitter aqui. A gente vai colocar aqui no X e vamos ouvir aqui. Preste atenção a essa ameaça direta. O presidente eleito, Donald Trump, acabou de anunciar o desastre que pode acontecer na economia brasileira devido a uma obsessão do presidente Lula. E o pior é que a mídia brasileira está fazendo de tudo para abafar um assunto tão sério que pode impactar tanta gente. A situação da economia brasileira, que já está pedindo socorro, pode entrar num caminho sem volta e levar muitos brasileiros para um buraco assustador. E sabe o que é pior? A mídia brasileira, que deveria estar informando e mostrando para o cidadão brasileiro o que está acontecendo, na verdade está ignorando, tentando focar em outras coisas e fingindo que isso não está acontecendo. Mas lembra, se você é um esquerdista maluco que acredita na narrativa da mídia, sai desse vídeo, porque esse vídeo não é para você e com certeza você vai ficar chateado com o que eu vou te mostrar. Agora, se você usa sua cabeça para pensar e quer saber de tudo que está acontecendo e o que pode te impactar, lembra de seguir esse perfil, se inscrever, curtir e deixar o sininho ativo. Eu Presta atenção. Que dificilmente você vai ver na televisão. Desde que foi anunciado a vitória de Donald Trump, o mundo começou a se preparar para o novo Estados Unidos. Nós trazemos breaking news da CNN Brasil para informar que Donald Trump é eleito oficialmente como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. E o presidente Trump já começou a anunciar o que ele pretende fazer antes mesmo de assumir o cargo. E infelizmente, meus amigos, isso vai ser muito ruim por escolhas ideológicas do presidente Lula. Donald Trump fez uma ameaça direta ao BRICS, que vem falando há quase 2 anos de criar uma nova moeda para competir com o dólar. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? E a Rússia, depois que viu essa ameaça dos Estados Unidos, deixou claro de quem foi essa ideia. Imagina, a ideia de criar uma nova moeda para competir com o dólar foi do presidente Lula. Механизмы страхования будут среди приоритетов бразильского председательства, потому что президент Лула в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Na cabeça dele, o BRICS é o caminho para uma nova ordem mundial, onde os países do BRICS, que se você não sabe, China, Rússia, Irã, Arábia Saudita e outros países, incluindo o Brasil, vão ser os líderes dessa nova ordem mundial. Só que qual que é o problema, meus amigos? O BRICS hoje está lotado de ditaduras e muitas dessas ditaduras não gostam uma da outra. Por exemplo, a Arábia Saudita odeia o Irã. Os dois fazem parte do BRICS. Como que a Arábia Saudita e o Irã vão ter a mesma moeda? E mesmo sabendo disso, o Lula está obcecado por criar essa nova moeda que vai competir com o dólar e blá 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 e blá blá blá. Só que, meus amigos, tem um outro grande problema. O Lula não está conseguindo dar conta da moeda brasileira. O real brasileiro é uma das moedas que mais desvalorizou no mundo. Você tem noção que o dólar passou de R$6 pela primeira vez na história. Não tem nenhuma pandemia acontecendo, não tem nenhuma nova guerra saindo. E mesmo assim, a moeda brasileira está derretendo. E o presidente do Brasil está obcecado em criar uma moeda para negociar com outras ditaduras. Mas o que pouca gente entende é que essa ideia de criar uma nova moeda do BRICS vem sendo discutida há um bom tempo já. E aí você se pergunta, por que os Estados Unidos está vendo tudo isso acontecer e não está fazendo nada? Meus amigos, até pouco tempo, o presidente dos Estados Unidos era o Biden. O Biden não tem capacidade de dar uma entrevista. Até por isso, ele saiu da corrida presidencial. Então, você acha que ele tinha como olhar o que está acontecendo no BRICS, as ideias do Lula e tudo mais, sendo que o velho, com todo respeito, estava sem capacidade nenhuma de prestar atenção? O Lula e os BRICS aproveitaram para ir melhorando essa situação. E o BRICS que comanda, aí tome guerra, aí tome não sei o quê. Só que agora, meus amigos, quem ganhou a presidência é o Donald Trump. E ele é conhecido por pressionar qualquer país, inclusive aliados, que tentem atrapalhar ou prejudicar os Estados Unidos. Então, logo quando ele assumiu, ele já deixou claro que ele vai colocar tarifas no Brasil, no Canadá e em qualquer outra empresa ou país que tente prejudicar os Estados Unidos. Donald Trump ameaçou impor tarifas de 100% aos países do BRICS se o bloco acabar com o domínio do dólar.
nas transações comerciais. A declaração de Trump foi feita por uma rede social. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, ou eles sofrerão 100% de tarifas. Mas se você reparar bem, a situação do Brasil tende a ser muito pior por tudo que o Donald Trump está anunciando e pelas pessoas que estão em volta do Donald Trump. Eu não sei se você percebeu, mas Elon Musk hoje é o braço direito de Donald Trump. E abraço, é Renato. o inimigo pessoal e público do Lula e do STF brasileiro. E ele teve uma discussão, não é discussão, não dá nem para chamar de discussão, porque foi um episódio tão patético da Janja xingando o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. E a resposta dele, meus amigos, deixou o governo Lula ultra preocupado, desesperado. Ele falou o quê? Ele disse que na próxima eleição, os esquerdistas do Brasil vão perder. E aí você pode pensar, Felipe, mas quem que é o Elon Musk? Meu amigo, o Elon Musk foi o cara que ajudou o Donald Trump a vencer a presidência nos Estados Unidos. Isso com a mídia tradicional indo contra o Donald Trump e celebridades, um monte de gente apoiando a candidata que era a concorrente. Só que a influência do empresário, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, foi essencial nas eleições dos Estados Unidos. E quando ele fala que o Lula vai perder aqui no Brasil, acende um alerta muito grande. Mas não é só o Elon Musk. O Donald Trump já anunciou outros membros muito poderosos nos Estados Unidos que já falaram contra o governo brasileiro. Marcos Rubio, que vai ser o secretário de Estado, que é o responsável por cuidar das relações internacionais dos Estados Unidos, já criticou abertamente Lula e Alexandre de Moraes. Então, meus amigos, quando o Trump assumir que vai ser ali em janeiro, a situação pode ficar muito feia para o povo brasileiro devido às escolhas e os embates que o Lula resolveu escolher. E eu não sei se você está conseguindo entender a importância disso que eu estou falando. Antes de assumir, o Trump já avisou que vai colocar uma taxa de 100% nos países do BRICS que querem ir contra o dólar. E para o Brasil, isso é terrível. Primeiro porque a ideia vem da gente. Então, o principal alvo é o Brasil. E, meus amigos, os Estados Unidos, maior economia do planeta, é a nossa segunda maior parceria comercial no mundo. Você imagina o que pode acontecer com o dólar e com os produtos brasileiros se os Estados Unidos colocam uma taxa de 100% nos nossos produtos? O nosso produto vai ficar muito caro para a galera dos Estados Unidos, dos americanos. E isso vai fazer com que eles comprem de outros países. E agora eu quero que você preste atenção nisso. Só tem um país no mundo que recebeu um convite do BRICS e não aceitou. O país é esse, meus amigos? A Argentina de Javier Milei. O presidente do país, Javier Milei, enviou uma carta aos 5 chefes de Estado dos países que integram o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, informando sobre sua decisão de retirar seu país daquela lista de integrantes. No documento, Milei afirmou não considerar oportuna a adesão ao bloco. Pouca gente lembra, mas o Lula fez um grande esforço para colocar a Argentina, que na época era presidida pelos esquerdistas, parceiros ideológicos do Lula, para colocar a Argentina no BRICS. Porque na cabeça do Lula, a China, o BRICS, essa nova ordem mundial, poderia ajudar a Argentina, que estava com a economia completamente destruída, a se recuperar. E ele conseguiu, só que ele teve um problema. Quem ganhou as eleições não foram os esquerdistas, foi Javier Milei. E ele deixou muito, mas muito claro que ele abomina a ideia do socialismo e do comunismo. Até por isso, hoje, o Brasil e a Argentina têm uma relação muito ruim. Os presidentes não se falam. E a primeira coisa que o Javier Milei fez quando ele assumiu a Argentina foi dizer que ele não quer entrar no BRICS. Ele agradeceu, mas ele disse que prefere que a Argentina faça parcerias comerciais com as maiores democracias do mundo. Javier Milei disse que para ele é muito melhor se a Argentina fizer uma parceria com Estados Unidos, Itália e Israel. Por quê? Porque ele acredita que a ideia da Argentina, o liberalismo, essa ideia conservadora, está muito mais ligada com os Estados Unidos do que com China, Rússia, Irã e outras ditaduras do BRICS. Logo, meus amigos, a gente está num caminho completamente contrário da Argentina. Enquanto a Argentina está querendo cada vez mais se aproximar ideologicamente e comercialmente dos Estados Unidos, o Brasil está se aproximando cada vez mais da China e das ditaduras do BRICS. E olha como isso aqui é importante e como isso pode ser impactante. Porque o Javier Milei, ele já vem se encontrando muito com Elon Musk. Lembra que eu falei que o Elon Musk é o braço direito hoje do Donald Trump? O Javier Milei vem já negociando investimentos dos Estados Unidos para a Argentina. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O Brasil já está com o dólar disparando, recorde histórico, mais de R$6. Se o dinheiro começa a sair do Brasil e ir para a Argentina, o produto brasileiro pode ficar mais caro, meus amigos. Para onde que vai o dólar no Brasil? Pensa comigo, se o dinheiro começa a ir para a Argentina. E o que é muito importante, o governo brasileiro está seguindo totalmente o caminho contrário. Enquanto a Argentina está controlando as contas públicas,
públicas, diminuindo juros, diminuindo impostos, a gente está fazendo o caminho contrário. O governo brasileiro está gastando demais. O governo brasileiro está aumentando impostos demais. E os juros no Brasil são muito altos e tendem a subir porque a inflação está voando. Já a Argentina está numa situação complexa economicamente. Mas essa crise na Argentina é uma grande oportunidade para os Estados Unidos. Então, enquanto a Argentina está tentando atrair capital, o Brasil está perdendo capital. Não é à toa que o dólar está disparando aqui, meus amigos. Não é à toa que a Bolsa brasileira está derretendo, enquanto a Bolsa argentina chegou a subir 40 vezes mais do que a Bolsa brasileira. Aí você se pergunta, tá bom, Felipe, você está me falando tudo isso para quê? Para ficar revoltado? Muito pelo contrário. A informação, ela só é boa quando você utiliza. Se você ficar chorando em casa, não adianta nada. Eu vou te mostrar aqui como eu estou usando toda essa crise que está acontecendo para ganhar dinheiro. E olha, eu estou ganhando muito dinheiro. Eu venho acompanhando essa situação muito de perto e eu estou usando o Bitcoin para ganhar muito dinheiro. Pessoal, agora eu quero que você preste atenção. Preste atenção aqui, ó. Um detalhe aqui que passou desapercebido. Preste atenção. Quero que você aguce seus ouvidos aí e entenda o que de fato está acontecendo aqui, ó. O parlamento americano, família, ele não está de brincadeira. Eles não estão de brincadeira. O Trump falou que quer saber detalhe, os motivos pelo qual Jair Bolsonaro não pôde comparecer lá. Porque o cara pegou o passaporte dele, beleza, mas cadê? Cadê as provas, as evidências que o Bolsonaro, se fosse para os Estados Unidos, iria fugir? Muito pelo contrário, o Bolsonaro tem muito mais provas do que ele possa imaginar, do que o Trump precisa para provar que ele iria só na posse e iria voltar. Se ele quisesse fugir, meu irmão, o Bolsonaro já tinha fugido há muito tempo. Essa historinha aí que queria fugir é pessoal. Como o cara levou pro pessoal, o Bolsonaro, o Donald Trump também levou pro pessoal. Agora o pau vai torar. A cobra literalmente vai fumar, mas vai fumar um cigarro atrás do outro. Família, o negócio agora apertou de vez. Agora tá apertado de vez para esse camarada. Enquanto isso, no Ceará, o povo tá comendo osso, né? A gente vai mostrar. Deixa eu só abrir um adendo aqui e mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha isso aqui. Extrema imprensa caladinha. Olha isso aqui no Ceará. Olha isso aqui no Ceará, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aí no Ceará. Olá, pessoal. Hoje é dia 17 de janeiro de 2025. Nós estamos aqui na... Olha isso aí. (17 de janeiro de 2025). O pessoal na fila do osso aí, ó. Pra que é isso aí? Pegar osso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Fila do osso, olha isso. Olha isso, pessoal. Fila do osso, pessoal. Não é Venezuela não, tá? Isso é Brasil. Tem lógica um trem desse, pessoal? Não é fake news não, isso é no Ceará, olha lá. Fila do osso, pessoal na fila do osso. E aí, quando a gente falava aqui, né, que o Brasil iria virar Venezuela, o povo não acreditava, o povo ficava zoando. Graças a Deus que o Trump ganhou lá, né? Ainda bem que o Trump ganhou lá. Agora vamos ver aqui, ó, quero que vocês prestem bastante atenção aqui nas 5 medidas que irá mudar o Brasil aqui através do Trump. Esperança, 5 medidas de Trump para ajudar o Brasil. Vamos ouvir aqui, novamente aqui o Deltan falando sobre essas 5 medidas. Gente, essa aqui é a minha mensagem preferida desse mês para vocês, viu? Eu já publiquei no meu canal do YouTube um vídeo com as 5 medidas bombásticas anunciadas pelo Trump na sua posse hoje, com impacto global, sendo que uma delas está inclusive relacionada ao Brasil e aos presos do 8 de janeiro,
Mas agora eu quero apresentar para vocês uma lista de 5 coisas que o Trump pode fazer exclusivamente para ajudar o Brasil, especialmente agora, nesse momento de início de mandato, em que a conjuntura é perfeita para isso, porque o Trump está com apetite para comprar briga grande. E ele tem o apoio irrestrito das 2 casas do Congresso americano e também tem uma folgada maioria na Suprema Corte. Sem falar da vontade imensa que o Trump está sentindo agora de fazer justiça. Depois ele sentir que ele foi perseguido politicamente e injustamente por anos pelo Departamento de Justiça do Joe Biden. Vamos então direto ao ponto para ver quais são essas 5 coisas que o Trump pode fazer pelo Brasil, especialmente a 5ª, que é a mais polêmica de todas e que teria um efeito negativo para o Brasil no começo, antes de melhorar a nossa situação. Vamos lá então. Medida número 1. Cancelar os vistos americanos dos ministros do Supremo. Essa é a primeira medida e é a mais falada, e não sem razão. Os Estados Unidos têm o poder, por meio do Departamento de Estado, de cancelar vistos de agentes públicos estrangeiros acusados de violações de direitos humanos mundo afora. E esse poder foi muito usado por Trump no seu primeiro mandato. E essa medida, aliás, já foi defendida até pelo atual secretário de Estado Trump, o senador Marco Rubio, na gestão passada. E agora ele tem o poder da caneta na mão para implementar isso diretamente. A cassação dos vistos dos ministros do STF seria algo extremamente simbólico e poderoso. Não só por retirar deles algo que eles valorizam muito, mas também porque imporia um constrangimento gigantesco ao Brasil e ao STF, já que os ministros ficariam marcados como violadores de direitos humanos pela maior democracia do mundo. Seria uma crise de imagem internacional absurda para o Supremo. Vamos para a medida número 2. Bloquear bens dos ministros do Supremo no exterior. Essa medida é a segunda, porque ela anda de mãos dadas com a primeira. No passado, Trump assinou ordens executivas, não só para cancelar vistos americanos e agentes públicos estrangeiros que violavam os direitos humanos, como ele também sancionou essas pessoas a terem seu patrimônio bloqueado nos bancos americanos ou então nos bancos que fazem negócio nos Estados Unidos. Essa também é uma sanção bastante pesada e que causa bastante constrangimento e dor de cabeça, porque não só a pessoa tem o seu patrimônio bloqueado, mas o sistema financeiro mundial inteiro corta qualquer tipo de relação com a pessoa, porque nenhum grande banco desses quer ter problema lá com os Estados Unidos. Tá gostando aí das medidas? Se você está gostando, vai curtindo o vídeo e vamos para a medida número 3. Pressionar o sistema interamericano e tomar medidas contra o Brasil. Os Estados Unidos são os principais responsáveis por financiar o sistema interamericano de direitos humanos, que é formado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Trump ele poderia pressionar politicamente e financeiramente esses 2 órgãos para que eles deem uma especial prioridade aos casos brasileiros, como as petições já apresentadas pelo Daniel Silveira contra o Alexandre de Moraes. A condenação do Brasil na Corte Interamericana não só causaria um constrangimento gigantesco para o Brasil na comunidade internacional, como também seria uma forma de reparar as injustiças sofridas pelos presos políticos e pelos perseguidos pelo regime de censura de Alexandre de Moraes. Vamos à medida número 4, e se está gostando, curte o vídeo. Cortar o financiamento americano para iniciativas pró-censura. É isso aí. O Trump pode ainda mandar cortar todo tipo de financiamento do governo americano em dólares para iniciativas pró-censura aqui no Brasil, como o aporte de dinheiro americano a ONGs pró-censura, o corte do financiamento de pesquisas pró-censura, o corte de parcerias entre universidades americanas e brasileiras em iniciativas voltadas para a censura e o silenciamento da direita também, que acontece, a desmobilização das parcerias entre órgãos públicos americanos e aqueles brasileiros, como o TSE, que buscam censurar os críticos, e isso é algo que o Trump já se comprometeu a fazer logo depois da sua eleição, e vai ter um impacto gigantesco no ecossistema da censura brasileira, e vai perder a sua mamatinha. E agora eu vou te dizer a última medida, que é a mais polêmica, e curte aí para mais gente ter esperança com esses ventos de mudança que estão soprando lá do norte. Medida número 5. Impor tarifas comerciais na importação de produtos do Brasil como uma forma de punição. Essa última medida é com certeza a mais pesada e a mais polêmica, porque no início ela não vai ajudar o Brasil, ela vai prejudicar e muito o Brasil. Afinal, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só fica atrás da China, com mais de 40 bilhões de dólares em exportações só no ano passado. Mas pessoas próximas a Trump já disseram ao Wall Street Journal, um dos maiores jornais americanos,
que o Trump está estudando impor tarifas pesadas ao Brasil se a perseguição política à direita e a Bolsonaro não parar. Isso, com certeza, teria um efeito prejudicial gigantesco para a nossa economia e faria os setores impactados pelas tarifas se revoltarem com o governo Lula por deixar a situação chegar a esse ponto em que chegou. Sem falar na revolta da população, com aumento de preços. Isso acarretaria ainda uma perda de empregos, perda de renda, o que forçaria o governo e o STF a darem vários passos para trás nos seus abusos, já que o golpe, a popularidade dessas instituições seria imenso. Muito maior do que a tal da polêmica do Pix. Meu irmãozinho, agora vem comigo na matéria aqui, porque o caldo tá engrossando. Cada hora que passa, a situação desse barbudo, a situação do careca, a situação de outros aí tá se estreitando. O impeachment, família, desse barbudo já preste atenção, o impeachment do barbudo já é a pauta de retorno dos parlamentares. Os parlamentares já decidiram. Eles irão voltar em fevereiro já pautando esse pedido de impeachment, porque já há o crime consumado. O barbudo já cometeu um crime de irresponsabilidade fiscal. Isso não vai ficar barato. Eles não vão deixar isso aí passar batido, não. Tem gente que fica falando, né? Barba Ruiva, não vai dar em nada, não, cara. Já era. Não vai dar nada, porque já passou, né? E aí já não tem mais jeito. Meu irmão, a situação está pesada. A situação pro lado desse barbudinho já tá na reta final. Eu avisei aqui que esse camarada iria... eles iriam passar a régua, fechar a conta e o negócio iria ficar estreito para o lado deles. Muitos aí não acreditaram, acharam que não, Baba, você está equivocado, né? Não, isso aí vai demorar, cara, isso não é para agora não, isso aí é depois. E eu avisei aqui que ia chegar a hora, a lei do retorno, né? Eu falei muito isso aqui no canal, a lei do retorno, que o impacto seria grande. Teve gente que não acreditou, teve gente que duvidou, mas a situação apertou. Olá, pessoal. Preste todos muito bem-vindos. Muita atenção. Aqui no meio do dia, no vamos escutar aqui que legal, hein? o comentário. Muito Preste bacana. atenção aqui. A gente está aqui reunido vamos ouvir. No meio do dia de novo. Está ficando muito bom isso. Eu estou gostando bastante. Espero que você também esteja gostando. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho da situação da proximidade dos militares venezuelanos no Brasil, na fronteira com o Brasil. Isso pode representar um problema muito sério. Nós temos um artigo da Constituição que prevê impeachment de um presidente se não tomar uma atitude com relação a isso. Vamos falar também que o Brasil sobre isso aqui, pessoal, país a ser mais prejudicado na América Latina diante da política de Donald Trump. Ou seja, Donald Trump está voltado, sim, para as... Sobre isso aqui, ó. É sobre isso aqui que a gente vai falar neste exato momento, família. Blindados na fronteira, a gente tem falado muito sobre esse assunto, mas eu vou pedir você que está aí do outro lado aí, vai chegando na live, família, por gentileza, vai deixando aquele like, vai compartilhando, vai me orientando aí se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Eu vou pedir você para clicar aí, ó, nessa capinha aí, você será direcionado neste exato momento para o nosso segundo canal. Vamos dar continuidade a essa live lá agora, beleza? Só você clicar nessa capinha aí que a gente vai para lá agora. Clica aí que a live já vai começar lá. Bora lá, te espero lá. Vai chegando lá e dando like.